Começar uma maravilhosa live sobre a prosperidade, uma live atemporal. Sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Eu agradeço muito a sua vinda aqui na nossa live no dia de hoje, na noite de hoje. Vai ser uma live, como eu disse, atemporal, ou seja, a qualquer momento que qualquer pessoa chegar aqui nesse vídeo, seja agora na live, seja na gravação, vai ficar valendo. É a pessoa se conectar com a energia de hoje, porque vai ser um tema, que é um tema sempre necessário, que é o tema da prosperidade. E eu coloquei aqui na postagem para vocês me indicarem o que vocês preferiam. E vocês me disseram que vocês preferiam, então, aqui o tema da prosperidade. Oi, Adriana, tudo bem, minha querida? Como vai? Como é que você está? Eu estou aqui me recuperando de uma gripe. Aliás, eu acho que nasceu uma gripe da segunda gripe. Quando eu estava melhorando a primeira gripe, comecei a sentir de novo os sintomas. Então, eu acho que é uma segunda gripe da primeira gripe. Vai saber, sei lá. Eu acho que isso existe, né? Acho que existe a gente pegar uma segunda gripe. Tem gente que pega tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. Oi, Thay Almeida, tudo bem com você? Bem-vinda, obrigada. Hoje a nossa live é de prosperidade. Por quê? Porque sim, porque a gente quer, porque a gente precisa. E vai ser uma live atemporal. É só sintonizar aqui na energia, até para direcionar, eu vou dar aqui sugestões para vocês. Ai, Vanelice, tudo bem, minha querida? Vandinha, como é que você está? Isso mesmo, tema importante, prosperidade. Porque a gente está no mundo, né, gente? E prosperidade em todos os sentidos da vida. Claro que a gente vai focalizar mais na questão prática da vida, que é, a gente sabe, né? Trabalho, dinheiro, renda extra, enfim, os corres da vida. Mas eu sempre mentalizo que a prosperidade pode ser em todos os sentidos da vida. Prosperidade no amor, prosperidade na saúde, prosperidade nas relações familiares, por aí fora. Hoje vai ser mais focalizada. Coloquei até aqui na figurinha umas moedinhas que é pra gente focalizar. Vamos ter dinheiro. E por quê? Porque a gente quer ter as coisas boas da vida. Exatamente. Prosperidade é essencial. Por quê? A gente quer prover o bom, o melhor para a gente, para as nossas famílias. A gente quer ter ali o nosso conforto, a segurança, evidentemente, em todos os campos. Perfeito, tá? É isso mesmo. E evidentemente, a gente sabe que uma coisa é conectada com a outra. A minha vida, eu não sou uma ilha sozinha. A gente está ligada no mundo. Como é que eu acho que eu vou ter prosperidade se eu fico apoiando pessoa que quer taxar o Brasil? Aí não dá, aí fica difícil. Uma coisa. Então a gente vai ver prosperidade, vamos ver como que se conecta nas energias gerais, como dentro das energias gerais a gente consegue se direcionar para tomar as melhores decisões. O que a espiritualidade pode nos dizer? Oi, Sabrina, tudo bem? Que bom que você está aqui, Sabrina. Como vai? Adri, não dá, né? A gente quer prosperidade, tem que pensar no conjunto também, né? No conjunto total. Eu gostei, igual foi dito ali, né? Nosso presidente falou assim: ó, você quer vender carro? O povo precisa de dinheiro para comprar carro. Simples assim. Eu quero vender mais carros. Então as pessoas precisam ter dinheiro para vender carro. Qual que é a minha parte aqui? O humilde ser Alexandra que sou. É trazer a inspiração, é trazer aqui um campo de visão das energias, da intuição, para a gente conseguir ver as oportunidades. Também tem isso, né? A verdade nua e crua, por mais que pareça cruel, é isso. Muitas vezes, nesse meio tempo, existem oportunidades e a gente pode aproveitar essas oportunidades também. O que será que a gente pode trazer para colaborar aí no nosso cotidiano das oportunidades? E que delícia, gente, vocês aqui comigo hoje. Tô feliz. Ó, e todo mundo lembra aí de dar os likes. Quem não se inscreveu, se inscreve, divulga o meu canal, divulga o meu tarô, fala, olha, conheço uma taróloga. Ah, muito bem, que já tem gente aqui que já leu comigo.
E, ó, e a gente vai fazer aquela mentalização que eu gosto de fazer, aquele relaxamento para a gente poder se conectar com as nossas energias. Lembrando que eu já tenho aqui no canal uma playlist com as outras lives atemporais, que se quiser checar lá, pode checar, inclusive mais de uma vez, né? Porque a nossa vida vai mudando. Se daqui algum tempo, eu preciso de uma inspiração, deixa eu assistir aqui aleatoriamente, tenta fazer esse exercício, vai lá e clica aleatoriamente, de repente vai vir aquela palavra que elas vão ficar ecoando, né? Deus é que sabe o direcionamento dessas palavras. Quem sou eu para saber alguma coisa? Sem nada. Só tô lendo o tarô. E também tem o tarô da semana, que eu sempre leio. Dia 17, eu vou deixar para ler um pouco mais para frente ainda. O tarô do mês que vem. Eu tava lendo sempre no último dia, mas aí não dá tempo de eu fazer os cortes. Tô pensando se eu vou fazer dia 28 ou se eu faço no final de semana, dia 27. Vamos ver o que eu penso aí. Não sei o que eu penso. Mas ainda na outra semana que eu vou fazer o tarô dos signos, que ainda tá valendo, viu? Tem o tarô dos signos aqui de julho. Tá aqui no canal, ainda tá valendo. Até 31 de julho, né, gente? Tem chão. E tem coisas que começam agora no seu signo e ainda vão reverberar. Tá? Eu lembro que tinha isso muito forte, não é coisas que iam acontecer só agora em julho, mas que iam ter o começo agora. E que ainda iam ter consequências. Então é legal de checar isso também. Desculpa. A gente vai começar, e aí eu vou fazer aquele exercício, tá? Da gente mentalizar os dois objetos. Você vai ver qual objeto você vai se conectar. Tudo é prosperidade, tudo. Hoje o tema só é prosperidade, tá? Mas assim, de repente um vai trazer um tipo de informação, o outro vai fazer outro tipo de informação. Pode ser que você sinta que uma parte é aqui, a outra parte é aqui. Aí vai ser com você. Para facilitar, a gente vai fazer essa mentalização agora, esse relaxamento, 6h15 da tarde. Meu Deus do céu, hora que o povo tá saindo do trabalho, que agito. Tô pegando vocês aí na hora do agito, hein? Bora lá, que a nossa live hoje vai ser intensa, beleza? Quem puder relaxar agora, quem tiver em condições de sentar ou deitar, ou só simplesmente se concentrar aqui. Ai, Ale, eu tô aqui, mas eu tô numa situação, tô em pé aqui no metrô. Ai, meu Deus do céu, boa sorte. Aí que precisa de mais prosperidade ainda. Mas assim, pelo menos vai ouvindo e tenta fazer mentalizar as cores e fazer essa respiração mais relaxada. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Vamos pedir aqui agora que relaxem. Eita, que bom, obrigada. Oi, Tânia, tudo bem? Chegou na hora da mentalização, Tânia, que legal, obrigada. Vocês agora vão fazer aquela mentalização gostosa e guardem bem como é que faz, porque quando vocês estiverem tensas, usem essa mentalização, tá? Porque ajuda pra caramba. Todo mundo relaxando agora. Vamos fechar os nossos olhos. Uma respiração profunda e mentalizamos aos poucos 3 cores com essas respirações bem profundas e relaxantes. Primeiro, vamos pensar numa luz prata, inspirando essa luz. E essa luz que a gente vai inspirando, ela está limpando, desmanchando todo o negativismo da nossa aura, das nossas energias. Conforme a gente respira para fora, ela também vai desmanchando todo o negativismo que estiver ao nosso redor, vai limpando tudo. Agora, vamos inspirar a luz violeta,
que vai transmutar tudo que estivesse ainda negativo em positivo, transmutando, e essa luz vai vibrar durante toda a noite, transmutando e trazendo o nosso contato com a espiritualidade. Agora, vamos trazer a luz dourada, que é a luz divina, desde o topo da nossa cabeça, por dentro e por fora do nosso corpo, nossos corpos espirituais. Essa luz dourada, divina, que vai vibrar em todo o ambiente onde nós estamos, toda a nossa residência, onde quer que a gente esteja. Vibrando dentro dessa luz divina. Vamos pedir aqui a Deus, nosso divino Criador, de tudo e de todos, que esta live na noite de hoje possa trazer palavras de conforto, de inspiração, de carinho, de esperança, aqueles alertas necessários para o nosso crescimento, com a força de seus divinos tronos, com a força de nossos mentores, santos, guias, anciãos, ancestrais, principalmente a nossos guardiões e guardiãs, e a nossa linha cigana e da esquerda cigana. Trazendo aqui a palavra certa para cada pessoa que chegar em contato com essas palavras do tarô, a hoje ou no futuro. Agradeço, que assim seja. Ai, que felicidade! Vai ser muito bom, gente! Tá tão brilhante aqui tudo! Aí tá brilhante, porque aqui tá muito brilhante. Meu Deus, que tá muito brilhante, que delícia! Eu emendei a oração na mentalização, mas se vocês quiserem fazer só a mentalização, também pode, antes de dormir, ou quando vocês acordam aquele dia que vocês estão mais tensas no trabalho, que você fala, faz isso, se esconde no banheiro e você viu rapidinho, 2 minutos. Muito bem, gente. Hoje não vai ser de perguntas e respostas, vai ser essa live aberta, gratuita a todo mundo. Quem quiser agendar tarô comigo, tá aqui na descrição do vídeo. Acho até que eu deixei aqui na tela, tá aqui na tela. Eita. Acho que atrapalha. Eu vou tirar da tela, porque senão as pessoas vão achar que é de pergunta, e quem chegar depois, né, vai achar que é de pergunta e resposta e não é. Mas eu vou deixar quem eu sou aqui para o povo saber quem eu sou. Muito bem. Vamos lá, gente amada. Muito obrigada que vocês estão aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir aqui a espiritualidade que nos inspire com 2 linhas de energias do tarô, de recomendações, palavras de apoio, de alerta, indicações, quaisquer que sejam. E que a partir dessas falas, desse tarô, vocês possam prosperar cada vez mais nos seus planos e projetos. Estou aqui com essas 2 pedras, com esses 2 cristais, e vocês vão mentalizar. Já viram, né, gente? Eu não posso começar uma live sem ela. Eu posso começar uma live sem ela? Não posso, né? Então tá bom. A taróloga chegou. A verdadeira. Ó, então tá aqui. A taróloga aqui tá aqui, ó. Eu acho que ela tá escolhendo uma para ela. E vocês vão escolher uma para vocês. Se você sentir no seu coração que pode ser as 2, tudo bem também. Você vai ser sincera ou sincero com você mesma, tá? Veja aí o que você se conecta.
E a gente vai ser bem objetiva hoje na nossa leitura, como eu gosto de ser sempre, para que vocês tenham esse apoio logo. Mas assiste, se você escolher uma cor ou a outra, assiste a outra cor, porque vai que é dita alguma palavra que você vai sentir no seu coração que é direcionada a você ou direcionada a outra pessoa que você conhece, né? Faz de conta, você escolheu uma cor, só que aí, você assistindo a outra, você percebeu, nossa, isso é para minha parente, isso aqui é para meu amigo. Cara, isso aqui tá dentro do que tá acontecendo com ele, né? Pode ser. Já aconteceu comigo. Tá bom? Escolheram. Ai, meu Deus do céu, peraí, que eu não consigo. Deixa eu olhar aqui ó, o chat. Tá? Então, se vocês escolheram, que bom. Eu vou começar aqui. Oi, Elisângela, boa noite. Como vai? Outro dia, eu consegui colocar aqui, pendurar um objeto. Aqui hoje eu não sei se eu vou, hoje eu não vou conseguir pendurar. Eu vou começar com essa aqui, tá? Eu vou começar com essa. Se a gata deixar. Tá? Deixa eu olhar aqui onde eu tô. Mesa e rosto, aqui. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Muito bem. Vamos começar com essa aqui, tá bom? Ótimo, se a gata deixar, a gente começa. Porque sim, ela é prioridade. Não, não vou tirar da mesa. Por quê? Porque sim, porque ela transmuta as energias. E porque é gata, né, gente? Quem tem gato em casa sabe, a gente não tira, a gente deixa lá. Imagina tirar essa coisa fofa. Vamos lá, quero saber da prosperidade para todo mundo que escolheu aqui este cristal. Daqui a pouco a gente começa o outro cristal, que é o verde. Tá? E hoje tudo é prosperidade. Tá bom? Deixa eu ver como é que tá. Obrigada, Elisângela, que você se inscreveu. Obrigada. Isso é muito importante para mim, viu? Muito obrigada mesmo. Isso me ajuda muito. Muito obrigada. Eu vou tentar ver o chat ao mesmo tempo. Tô arrumando aqui. Pronto, arrumei. Então, vamos lá. Pedir aqui a Deus. Eita, que vai ter recado pro povo. Obrigada, Senhor. Estamos conectadas. Muito obrigada. Importante a gente se ajudar hoje. Hoje a gente vai se ajudar aqui. Hoje aqui eu quero todo mundo prosperando. Ai, filha, eu acho que não vai dar certo você e eu, hein? Filha, você me perdoa? Você perdoa a mamãe, filha? Eu sei que você quer ver. Eu sei. Oh, meu Deus, mãe. Oh, meu Deus, mãe. Fica aqui no ombro. Pronto. Fica aqui no ombro. Ai. Olha, hoje a gente já começa aqui. Quem escolheu aqui a rosa já está tendo a oportunidade de receber um recado. Ó, todos vão receber recado, mas um alerta. Um alerta bem importante para sua prosperidade. E esse alerta visa o seu crescimento, tá? Então não pense assim que os alertas que viram aqui vão ser para te colocar para baixo, não. É tudo para te colocar para cima. Só que às vezes a gente precisa ouvir umas coisinhas, tá? Cuidado com o seu... Cuidado aí você que não está sabendo fazer as alianças corretas. Cuidado você que está se deixando prender com pessoas ou situações que não te ajudam. Você que quer tanto crescer, você que está tanto se esforçando, que está tanto batalhando, que coloca o seu coração naquilo que você faz. Eu estou falando para as pessoas aqui que estão, que batalham colocando o coração na sua lida.
Que às vezes a gente está trabalhando por trabalhar e tudo bem também, né, gente? A gente merece o nosso saláriozinho, a gente merece os nossos rendimentos, mas eu sei que às vezes as pessoas estão fazendo porque se importam com aquele trabalho. Mesmo com todas as dificuldades, poxa, eu quero que as coisas fiquem bem, eu quero fazer um bom trabalho, eu quero entregar um bom resultado. Tem isso. Então, para você, o alerta que aqui o tarô está trazendo e que você escolheu aqui a pedrinha rosa é cuidado também com quem você se envolve nessa área de trabalho. Para você não ficar presa a situações ou pessoas que não estão valorizando você. Você quer fazer um bom trabalho, você coloca o seu coração ali, mas também, será que você está sendo valorizada? Será que você está sendo valorizado? Né? Olha lá isso. Olha quem está do seu lado. Veja se os seus colegas também não estão passando pelo mesmo. Eu comecei a live brincando sobre o contexto geral, mas isso é importante. A gente brinca para relaxar, mas é importante. Será que eu realmente estou sendo valorizada? Será que eu não estou entregando mais do que estou recebendo? Será que isso é justo? Olha lá, sua espiritualidade não quer isso para você. Deus age por meio da nossa espiritualidade. Não quer isso para você, não. Quer você com seu coração crescendo também, com a sua prosperidade crescendo. E já é um alerta, tá? Tô lendo aqui para quem tá aqui com a... Vou até tirar da frente aqui, ó. Com essa... A rosa. Tá? Cuidado com quem... E principalmente cuidado com quem... Ai, eu não gosto de falar essas coisas, mas eu vou falar. Cuidado também com quem você conversa tanto. Sabe? Eleja direitinho com quem você gasta o seu tempo batendo papo na sua área profissional. As alianças acontecem também ali no cafezinho, ali na copa. E ali na cafeteria, se você é a pessoa que gosta de se encontrar com suas parcerias profissionais no cafezinho. X, você que sabe. Modo de falar. Entenda do jeito que você achar melhor. Sabe por quê? Fica batendo papo aí, ó, colocando as suas ideias, os seus projetos, o que você não gosta da empresa, o que você acha que tinha que ser com quem, sei lá, não vai também te trazer bons resultados isso não. Veja exatamente com quem você conversa, tá bom? Para não desperdiçar. Ah, que delícia, ó. Aí sim, é disso que eu gosto. Aquele era um alerta, tá? Então, cuidado para você. O alerta inicial era esse. Cuidado com quem você conversa, para não cair em me diz que só vai te atrapalhar. Veja muito bem se você está realmente sendo valorizada na sua área. Você que entrega todo o seu coração, que entrega todo o seu empenho e não está recebendo retorno. Cuidado com isso. Saiba valorizar-se, porque o teu caminho é um caminho muito lindo de estabilidade. Porque você se empenha, você traz isso no seu coração. Você quer se dedicar com sinceridade. Não é só, vou fazer porque eu vou fazer. Então, você que já traz isso, ainda pode crescer mais na medida que você se esforce em se melhorar. Ou seja, vai ter mais conhecimento, busque mais conhecimento. Alia, então, esse seu coração grande que você tem, que você gosta de jogar o seu coração no que você faz, com o racional, com o conhecimento. Isso vai abrir para você tantos caminhos, vai ser tão bom para você fazer um curso, se aprimorar, vai ler os livros, vai assistir tutoriais que te ajudem, vai conhecer mais esse mercado de trabalho onde você está, para que você veja mais caminhos e, sei lá, cresça, né? Porque aqui tá me falando de estabilidade no bom sentido. E, gente, olha só, saiu quem que sai aqui, né? Pelo amor de Deus, o Ás de Ouros. Oh, a carta linda e maravilhosa para sair numa cartada sobre prosperidade. Gente, que maravilha, hein? Caminho de prosperidade, assim que eu gosto, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que mais que o tarô tem para falar para você nesse seu lindo
caminho de prosperidade. Nossa, tá falando que nesse seu lindo caminho de prosperidade material, de novo tá falando da questão de você não desperdiçar o seu coração naquilo que não deve. Coloque as coisas em proporção. Uma coisa são os relacionamentos das amizades. É até importante, isso aqui eu acho que vale até pra mim, hein? Apesar que não é pra mim, mas acho que vale até pra mim, sabe? Me faz refletir que a gente coloca o nosso coração, você aí, ó, tá? Coloca o seu coração na área profissional demais. Quando você poderia se empenhar em colocar o seu coração nas relações amistosas, familiares, nos contatos de parceria que realmente podem trazer proveito para você, colegas que realmente possam trazer proveito para você. Entendeu a diferença? Uma coisa é eu chegar de manhã cedo lá no meu trabalho e achar que eu tenho que entregar todas as planilhas, entregar todas as notas, entregar tudo, 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 tudo. E esse é o meu empenho, E eu deixo de olhar do lado para quem vale a pena. E aí eu fico cansada, vou lá na Copa, vou lá na cafeteria e reclamo, choro as pitangas com pessoa que está igual ou pior que a gente e que ainda por cima vai só gerar fofoca. Pronto, falei. Então, saiba dimensionar isso, saiba observar e procurar até separar um pouco as coisas. Uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é depois que eu saio do meu trabalho, é aquele colega que eu tenho uma boa relação fraternal, amistosa, com o meu amigo verdadeiro, entendeu? Que eu conheço ali há tanto tempo. Porque senão você fica só se empenhando e aí entregando o seu coração e aí sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você, né? Fica lá no metrô, fica lá no ônibus, fica lá no carro, chega em casa, fica conversando, porque a fulana fez isso, porque o fulano fez aquilo. Entendeu? Não, você merece coisa melhor, meu amor. Olha isso, não brinca comigo. Olha que beleza. Você merece usar a sua energia, a sua criatividade, os seus talentos e a sua espiritualidade ainda por cima. Olha isso. De uma maneira mais racional. Que maravilha! E isso vai fazer você crescer. Essa separação, essa racionalidade. E sabe o que? Você está com tanta energia, você tem uma energia tão grande, você tem um potencial tão grande, tão maravilhoso, que tem que aproveitar, porque coisas novas vão surgir, tá? Eita, nós! Vamos aproveitar essa energia, essa força criativa, esse poder, esse empenho que você tem. Você tem muito poder, você tem muito empenho. Mas precisa, sabe, voltar-se a si mesma ou a si mesmo e reconhecer isso, né? Vamos trabalhar essa autoestima? Que tal? E autoestima, quando eu falo autoestima, não é exterior, tá? Ai, vou arrumar o cabelo, vou... Não, se quiser também, pelo amor de Deus, a gente gosta, né, de ficar arrumadinho. Mas não é disso que eu tô falando. Estou falando de uma autoestima interior, de você saber reconhecer e valorizar os seus conhecimentos, a sua experiência anterior, o que você já conquistou, o que você já fez, saber reconhecer o sabor do pão que o capiroto amassou e que você comeu. Você não está chegando agora no mundo, você já sabe muita coisa, reconheça isso, tá? Porque isso vai te botar, nossa, com um poder de decisão tão maior, isso vai fazer você crescer ainda de uma maneira tão bacana, que tô achando bem interessante, viu? Muito bom, tô gostando dessa leitura, hein, gente? Tô gostando.
Deixa eu ver aqui. Quero caprichar. Tô lendo aqui para quem. Daqui a pouco a gente começa a pedrinha verde. Pedrinha, eu falo pedrinha é o cristal. Daqui a pouco a gente começa o cristal verde. Ai, que abertura de caminho. Você me leva? Quando você for viajar para um lugar tão bonito assim, você me convida, por favor? Mas aí você que vai pagar, tá? Já que você que tá com essa prosperidade toda. Eu tô adorando essa cartada porque tá dando as dicas e os alertas, tá? Tem isso. Olha, o caminho brilhante tá lá para você chegar. Você vai passar por essas pedrinhas aqui, por esse pedregulho. Tem aquele buraco, tem isso aqui. Ele tá dando os alertas junto. Porque tem um caminho de prosperidade também para algumas pessoas que estão assistindo e que viram aqui essa pedrinha verde, de se expandir. De novo, se expandir, como é que você consegue fazer essa expansão para você chegar naquela estabilidade no bom sentido, da segurança, do bom sentido? Você consegue fazendo isso, reconhecendo a bagagem que você já tem, se aventurando no bom sentido, assim, de novos conhecimentos, de novas conquistas. Então, se arrisca também. Mas que estranho, Alê, se você está falando de estabilidade, eu tenho que me arriscar. Calma, que são etapas. Sim, para você alcançar uma estabilidade, para você alcançar aquele momento que você fala, ai, tô bacana, tô legal, você vai ter que se arriscar nos seus conhecimentos. Tá? Você vai ter que buscar saber mais, reconhecer o que você já tem, sempre, mas também ir além. Tem gente, como eu já disse, que vai fazer o curso, tem gente que vai procurar inspiração, inclusive, engraçado, vai procurar inspiração, inclusive, na arte, né? Que bonito, que diferente. Buscar inspiração na arte? Ai, não sei como. Alguém aí, será que alguém aí um dia vai chegar para mim e vai falar assim, é verdade? Sei lá, gente. Cada um é cada um aqui. Eu tô só falando o que tá aparecendo, né? Mas realmente, a arte pode te trazer inspirações criativas. Vai ver o filme, vai ler um livro, vai escutar músicas, não só as que você já conhece, como outras, para aprender. Vai em museus, sabe? Vai no centro cultural da sua cidade, procura na internet se você não tem. A maior parte, infelizmente, das cidades do Brasil não tem museus, mas eu sei que tem gente que está me assistindo de vários lugares do mundo e você pode acessar muita arte também pela internet para conhecer, porque aqui está me falando de ativar a sua criatividade. E muitas vezes, para a gente ativar a nossa criatividade, é legal a gente observar outras ações ou produtos criativos. E é de tudo, gente, dentro da sua linguagem, entenda isso dentro da sua realidade. Que existem muitas realidades aqui. Inclusive, tem grupos de dança, né? Que atuam muito em muitas cidades. Vai conhecer, vai ver, vai ver. Isso, de alguma maneira, vai, mexer aqui no seu inconsciente e trabalhar a sua criatividade. E vai ser muito bacana isso para você. Muito legal mesmo. Tá? Oi, Helena Mira. Aqui hoje é uma leitura aberta atemporal, minha querida. Bem-vinda. Que legal. Mais um aviso, Sabrina. Que bom. Boa noite. Aqui hoje é uma leitura temporal. Eu tenho as lives que eu faço de perguntas e respostas pagas, mas hoje aqui não é essa. E você pode se sintonizar com aqui o cristal rosa que eu estou lendo ou com o cristal verde que eu estou lendo hoje sobre prosperidade. Então, desculpa se eu demoro um pouco para ler o chat, é porque enquanto eu estou lendo, eu não leio o chat para eu não me desconcentrar. Só isso, tá? Mas se você quiser também um pouco de cada cristal, aí é com você, é da sua escolha. É conforme a sua intuição, seu coração falar com você, tá? Então, eu estou lendo aqui o rosa. E pode se inscrever para saber as próximas leituras que a gente vai fazer também, tá bom? Obrigada por vir aqui na live. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu vou ler mais um pouquinho aqui da Rosa. Eu não contei o tempo. Esqueci de contar. Então, eu estou aqui meio que no olhômetro vendo o tempo. Mas eu vou ler bastante. Vou terminar essa cartada e depois eu termino a outra, tá bom?
Vamos lá, quem escolheu rosa? Ou uma parte do rosa, não sei, aí é com você. Estão vindo palavras muito interessantes aqui, hein? Opa! Pois é. Pois é. E aqui como é uma leitura geral, pode ser que eu diga vários tipos de palavras com um cristal só, porque vai depender de quem chegar aqui no futuro ou no presente, não sei. É uma cartada aberta e é a espiritualidade que está trazendo a intuição. Porque quando eu falei agora mesmo, eu acho que isso está reforçando a mensagem do louco, que é da mudança, da transformação de caminhos da prosperidade, principalmente para as pessoas que estavam se sentindo mais oprimidas no seu campo de trabalho, mais cansadas, mais insatisfeitas, aquelas que não estavam ou não estão felizes com seu campo de trabalho. Porque problema no trabalho, a gente é ser humano, a gente sabe que sempre vai ter. Mas uma coisa é eu ter aquele problema do cotidiano, do trabalho, e aí a gente lida com eles e vida que segue. Outra coisa é chegar num ponto de insatisfação com essa área que está tão grande que está me sufocando. Entendeu? É aquela insatisfação com a própria essência daquela área profissional, daquele trabalho. De insatisfação. Para você que está assim, que está aqui sintonizada nessa pedra, saiba que é possível sim uma grande mudança e não é pequena não, hein? Mudança a nível grande. Visando de novo aquele dinheirinho que pode não ser aquela grande fortuna, mas aquele dinheiro é estável, aquele dinheiro que vem. E aquela coisa que, de novo, está me falando de criatividade. De novo, está me falando de inspiração do seu espírito mesmo, sabe? Coisas que vão trabalhar, que você vai acordar e fala assim, nossa. E quando eu falo de criatividade, gente, não pense que é só criatividade tipo arte. Criatividade, eu digo novas ideias, novos pensamentos, algo novo, um jeito novo de trabalhar, um jeito novo de ter que fazer as coisas. E isso vai trazer essa maior. Vai instigar você. É isso aí, é disso que a gente gosta. Vai instigar você numa renovação. É renovação. Essa cartada está indo para pessoas que vão passar ou estão passando por renovação. De saber, não, olha, isso não estava legal para mim. Eu falei isso logo no começo dessa cartada. Olha, não tá legal, não tô bacana, não tá rolando. Olha, para vocês tem nessa linha aí de pessoas que não estavam bacanas, não estavam satisfeitas, ainda tem a possibilidade grande de uma grande transformação para que você possa crescer, para que você possa até, inspirar outras pessoas. Isso acontece. Outras pessoas que vão observar você nessa sua renovação e vão falar: nossa, como é que faz isso? Você me conta, você me ensina? Nossa, menina, é mesmo? Você ainda vai poder inspirar. Trabalha essa autoestima. Faz favor. Faz favor. Quem me conhece sabe que quando eu quero que alguém brilhe, eu brigo. Vou brigar com você também. Trabalha essa autoestima. Cadê o dedinho? Aqui, ó, nessa câmera. Trabalha essa autoestima. Uai, tem gente que se inspira, às vezes, na gente, por menor que a gente seja, por maior que a gente seja, sei lá. Cada um que está me assistindo, sei lá. Mas sim, você ainda pode ser inspiradora para outras pessoas por causa do processo de renovação. Por causa desse processo de saber se autovalorizar. Não estou gostando, vou fazer uma coisa boa para mim, vou confiar assim no que a espiritualidade está me trazendo, está me encaminhando. Que brilho lindo dessa espiritualidade, meu Deus. Acende suas velas, ora para Deus, faz algo dentro do que você acredita.
Ai, meu Deus, só vou falar coisas boas para essa cartada. Que coisa boa, que coisa feliz que eu fico. Os alertinhas foram aqui só umas. Nem foi puxada de orelha. Ah, foi só uns petelequinhos assim na orelha, ó. Nem foi aquela puxada. Porque a gente tá falando de novo aqui, ó. Então, saiba então aproveitar esse momento. Saiba trazer para você esse equilíbrio entre colocar o seu coração nesse seu trabalho ou no novo trabalho que você vai ter, mas com organização. Olha, o trabalho é até aqui que chega. O meu coração aqui é só até aqui. Isso não é o ponto principal da minha vida. O ponto principal da minha vida é a espiritualidade, o ponto principal da minha vida vai ser Deus, o ponto principal da minha vida vai ser a minha autoestima, vai ser a saúde, as amizades, enfim. O trabalho é um recurso que você vai ter de realização. É isso. Sabendo fazer isso, sabendo reconhecer que a sua área profissional é um recurso de realização, você vai ter, sim, essa prosperidade, esse equilíbrio no bom sentido, essa estabilidade que eu falo é assim, o dinheiro vindo e não faltando, sabe? Você conseguindo fazer o que você quer, curtindo. E, de novo, nossa, essa cartada é a cartada que está avisando todo mundo. Use a sua criatividade, pense, ache soluções, para te ajudar, procura arte, para te ajudar, procura música, literatura, cursos, alguma coisa para te fazer ir além daquilo que você já estava acostumada em pensamentos, no seu racional. Porque isso vai te inspirar e com certeza vai aumentar a sua prosperidade no campo profissional. E, estou muito feliz. Olha, essa aqui foi a cartada da renovação. Amei, fiquei feliz com essa cartada aqui, que foi a cartada da renovação. Deixa eu olhar aqui o povo do chat. Ai, que bom, Sabrina, você escolheu a rosa, Sabrina, que legal. Não sei se a Helena ainda tá aí, se ela viu aqui as dicas aqui que eu passei. Todo mundo que chegar, eu agradeço com o like, eu agradeço com a inscrição, fico muito feliz com tudo. Depois que, se quiser saber o meu trabalho de leitura de perguntas e respostas, eu tenho aqui, Sabrina, eu tenho aqui a playlist de leitura de tarô ao vivo e também de tarô da semana, tem vários vídeos aqui agora, tá? Eu vou embaralhando de novo. Oi, Romildo, tudo bem? Como vai? Que luz do sol! Como vai, Romildo? Olha, eu li aqui a cartada para o cristal rosa de prosperidade. Tudo hoje aqui é prosperidade, amém. E agora eu vou ler também prosperidade para o cristal verde. Claro que se alguém escolher os dois, tudo bem também. Você que sabe, você tem que ser sincera dentro do seu coração. Tá? Então, se você escolher um ou outro, veja, eu vou começar o verde. Eu queria escolher o rosa. Então, volta um pouquinho na live, são só alguns minutos. Porque aí você continua vendo aqui o do verde também, tá? Que legal, Thay! É o que preciso mudar para ficar onde estou. Aí, tá vendo? É isso. Muitas vezes a gente quer continuar onde tá, também tem isso, só que tem alguma coisa um plus, né? A gente precisa daquele plus. Verdade, que legal. Que bacana isso. Opa! Interessante, Thay. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o verde. Tô embaralhando aqui. Quero bem embaralhadinha essa cartada. Porque a energia verde tá muito linda.
Olha, é tão legal, gente, quando a gente está lendo tarô, porque a gente sente mudar até o ambiente onde a gente está. É como se tivesse uma linha de conexão aqui, aí mudou agora a cartada, já muda a energia geral. É muito interessante, porque Deus é que sabe quem vai ver isso aqui também no futuro. Eu não sei nada, graças a Deus. Mas temos aqui o pessoal do Cristal Verde já tá aqui já para passar os recados. Eita, nós, os recados. Ai, que bom. Ótimo. Exatamente. Ai, que bom, Thay. Obrigada. Exatamente. As nossas decisões impactam nossa prosperidade, com certeza. Com certeza, de um jeito ou de outro. Tá? Ó, agora. Eu não sei quanto tempo eu li pro Rosa, mas assim, eu também eu tô indo conforme a intuição, tá? Sobre a tiragem particular, legal, boa. Eu mesma esqueci de fazer propaganda de mim. Ai, que... Obrigada, Thay. Oi, Verônica, boa noite. Obrigada. Você tá certa, Thay. Eu tenho que fazer... Eu tô fazendo propaganda de mim. Eu esqueci minha prosperidade. É o seguinte, eu leio tarô. Você pode... Quando eu faço leituras de tarô na live, eu coloco sempre assim, perguntas e respostas. Aí sempre é R$10. Tá tudo na descrição do vídeo. Mas tem gente que quer mandar pergunta fora da live. Não, eu quero só uma pergunta, é um assunto, só uma coisa só que eu quero. Aí pode mandar fora da live no WhatsApp, que eu vou voltar a colocar aqui na tela. Cadê? Que é esse aqui. Que é esse número de WhatsApp aqui, é o mesmo número de Pix. Então, é R$18 uma pergunta fora da live. Tem uns pacotinhos também, tem de 2, 3 perguntas. E eu respondo por áudio. Eu tiro foto de toda a cartada. Eu encho essa mesa aqui de cartas. Eu tiro foto da cartada, mando o áudio e geralmente vem sempre alguma intuição de vela, um procedimento, algum banho de ervas, eu envio também. E tem gente que gosta de ficar aqui 1 hora, a gente fica 1 hora fora da live, chamada pro WhatsApp. Eu não gravo nada, tá, gente? Eu não guardo nada, é com você que fica. Se você quiser gravar, você grava. Se quiser anotar, você anota. Porque é exclusivo, é particular. A gente fica 1 hora conversando. 1 horinha. Eu coloco assim o limite de até 9 perguntas para ajudar você a se organizar, mas geralmente 5 ou 6 quitam, tá? É que eu gosto de escarafunchar. Eu mesma gosto de falar assim, não, vem cá, quero ver mais isso aqui. E aí é R$150, esses valores eu vou falar aqui até o dia 31 de outubro de 2025, porque vai que alguém me aparece aqui em novembro. Aí eu vou decidir como é que eu fico com esse valor, tá? Porque eu já estou trabalhando com esse valor há algum tempo, então eu ainda vou decidir esse valor, se eu mantenho ou se eu atualizo lá na frente. Oi, Lucinéia, tudo bem? Boa noite. Eu estou explicando aqui como é que eu trabalho, mas eu já vou ler aqui a cartada de prosperidade para o cristal verde, tá bom, Lucinéia? Tem gente que escolheu aqui a rosa, que eu já li, então qualquer coisa volta na live para se inspirar na cartada da prosperidade para o cristal rosa, ou se você quer os dois, tudo bem também. E eu sempre digo, gente, mesmo que você tenha escolhido um, assiste o outro, porque vai que no seu coração toca que aquelas palavras são para o seu amigo, para sua amiga, para sua parente. Aí você manda isso, ó, eu acho que isso tem a ver com você. Que às vezes é Deus tocando no seu coração para você enviar essas palavras para ajudar outra pessoa, tá? Ai, pode fazer, tá? Vamos fazer aí 1 horinha, agenda aqui comigo, a gente fica 1 horinha conversando, que é uma beleza, escarafuncha, viu? Eu tenho um pessoal que eu brinco assim, que eu falei assim, ai, vamos ver, que o tarô hoje tá fofoqueiro, hoje o tarô quer saber tudo da sua vida, até coisa que você nem sabe que você queria saber, você vai ficar sabendo. Ai, que loucura! Até coisa que você nem sabia que você queria saber,
Oh, meu Deus do céu, o tarô vai falar assim, vem cá. Não, não. Agora a gente vai conversar. Tá, no bom sentido, gente. Ó, vamos começar então com a leitura de prosperidade para essa energia da pedrinha verde. Então, se concentra. Eu peço perdão aqui a quem chegar durante a live, porque eu não vou olhar muito o chat, mas aí vocês explicam para a pessoa, se alguém fizer alguma pergunta, você fala assim, é que ela não olha o chat agora porque ela está só... Mas vocês explicam, vocês que já ouviram a explicação, me ajuda. Eu sou sozinha aqui. Tá bom? Vamos lá. Obrigada, viu, gente? Agora... Tem recado. Ai, sempre tem recado, né? Vamos ver os recados. Gostei. É disso que eu gosto. Ai, eu gosto de deixar vocês curiosas, né? Eu fico aqui falando e elas, o quê? O que você gosta? Conta pra mim. O que é? O que é? Como assim? Do que você tá falando? Povo que escolheu a verde. Ai, que delícia. Te prepara, porque você vai ter que passar por um agito, você vai ter que sair ali, ó, do seu sofazinho, você vai ter que sair do seu conforto, que você tá tranquila, né? Tá acostumada, tá naquele padrão, tá ali, ó. Ah, tá tudo bem, tá entrando meu dinheirinho, tô fazendo, tô correndo atrás, tá tudo igual. Ou então simplesmente está tudo igual. Está falando de pessoas que no seu campo de prosperidade está tudo igual. Mas te prepara porque não vai ficar mais. A vida vai chegar para você e vai falar assim, ó, vai. Tá. Não, chega. A vida vai chegar e dá aqueles empurrãozões. Não é empurrãozinho, não. Tá? A vida vai chegar e aí, ai, quem que me falou de viagem? Peraí, que alguém falou aqui para mim, ó, de outras cidades? É mesmo aqui, ó. Falou mesmo, né, Thay? Porque tem. Olha, já tá sintonizada. Sintonizado com pessoas que vão sim trabalhar em outras cidades, trabalhar em outros países, trabalhar em outros lugares diferentes. E veja dentro da sua realidade. Você que vai saber. De repente você vai falar para mim, Alê, eu sempre trabalhei, estudei e morei no mesmo bairro. Sempre foi assim. Tudo bem, meu amor, a vida vai chegar para você e vai falar assim, tá, de jeito nenhum. Vamos lá para outro bairro, vai lá para o centro, para um lugar que você não conhece, entendeu? Para uma situação que você não conhece. Ou então, mas está muito ligado à questão física de lugar, não é só campo de profissional, mudança de campo profissional, não. Aqui está me falando de mudança até de região. E a vida vai te trazer esse desafio do tipo, e agora? Onde eu vou? O que, que eu faço? Como assim? Oi? Oi? Oi, vida? Como assim? A vida vai fazer isso. Você vai olhar para a vida e vai falar, oi? Te prepara. Ai, é isso que eu quero. Ai, que bom. Ai, não é isso que eu quero. Ah, te vira linda. Ó. Leiturinha aqui, ó. Pra essa aqui, ó. Pra verdinha. Tirar essa aqui pra não confundir, né? Tá bom? Te prepara, linda. Vai ter uma mudança para tirar você dessa calmaria que você achou, desse costume. Mas a palavra que eu gosto aqui, né? A gente aqui, pelo menos em São Paulo, a gente meio que fala assim, é o costume. Sai desse costume. Não sei como você costuma falar aí na sua região. Quando é um hábito, que é só um hábito. Tô nesse trabalho porque é um hábito, acostumei. É assim. Então, chega. Chega. É a vida falando, Ah, mas tá bom, vida. Tô me dando bem, vida. Não, a vida vai falar, não. Tô nem aí que você acha que tá bem. A vida vai falar pra você, não tô nem aí que você acha que você tá bem, que você acha que você tá acostumada, acostumado. Vida vai falar assim pra você, ó, energia verdinha aqui, ó. Vida vai falar, acho que já deu o limite, você chegou no limite.
no limite mesmo, assim, sabe? Olha, eu alcancei tudo que eu podia alcançar até aqui. Eu cheguei onde eu poderia chegar até aqui. Agora a vida vai fazer novos desafios para você e para algumas pessoas, até mesmo mudança de cidade para esse trabalho. E eu não estou falando assim, mudança de cidade de trabalho, eu não sei se de moradia, tá? Muitas vezes uma coisa não significa a outra. Tem gente que mora aqui em São Paulo e trabalha em São Caetano. Eu tô aqui na região, São Caetano é uma cidade vizinha. E tem gente que, sei lá, mora em São Paulo e vai trabalhar em Fortaleza. Ai, axé. Ai, que delícia. Deus abençoe. Ah, meu Deus. Realmente, ó. Então, vamos para os alertas também para você ficar esperta ou esperto se essa é a sua situação. Tá? Já entendemos que essa cartada vai ser a cartada para as pessoas cuja vida vai falar assim: já deu, ok, você estava acostumadinho, né? Vamos ter que sair desse costume. Vai ser necessariamente para todo mundo tranquilo? Não necessariamente para todo mundo é tranquilo isso. Mudanças às vezes trazem sim complicações, conflitos. Mudanças podem trazer angústias, discussões. É mudança. Alguém que pode chegar e a família pode falar: não, mas é ruim você morar tão longe, você trabalhar tão longe, desculpa. É ruim você, esse deslocamento. Ou não, poxa, a gente vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar de estado, vai ter que mudar de país. Isso pode trazer, sim, complicações. Tá? Por isso que o diálogo com a família, o diálogo com as pessoas que realmente fazem parte desse enredo seu, tá? Não é bater papo com qualquer pessoa. Esse alerta já foi dado, inclusive, lá na cartada do Cristal Rosa. Tá? Esse diálogo é para se empenhar com as pessoas que realmente fazem sentido nessa sua decisão que você vai ser obrigado ou obrigada a tomar. Ou seja, se você tem ali o cônjuge, é com ela ou ele que você vai conversar. Você tem os filhos ou as filhas, é com essas pessoas que você vai conversar. Não tem ninguém, tem os pets. Você vai ver se os pets vão ter assistência médica ali no lugar que você vai. Só organizar. Eles não têm muito poder de decisão. Mas pelo menos onde você vai? Será que se a sua família são seus pets? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Estou dando exemplos aleatórios aqui para que você saiba que conflitos podem acontecer, dificuldades podem acontecer, organização, cortes nunca são fáceis. Eu estava vindo num costume de trabalhar nessa região, agora eu tenho que trabalhar naquela outra região. Eu estava num costume de trabalhar nessa área de trabalho, agora eu vou dar uma guinada, vou para uma área de trabalho 100% diferente. Você tem que também ter esse diálogo, porque você não é uma ilha. Você não é uma ilha, é um risco. Aqui estamos falando de tomada de riscos também. Esteja consciente dessas tomadas de risco. Até para você não ir, sabe? Aqui a gente usa uma expressão assim: não vai de peito aberto. Ou seja, não vai sem proteção, não vai assim, ai, na chuva, sem guarda-chuva. Não. Sabe que vai chover, leva o guarda-chuva, meu Deus do céu. Leva uma capa de chuva. Faz de conta, é isso que eu estou dizendo. Porque sim, novos caminhos de prosperidade para você. Algumas pessoas aí vão até falar assim para mim que vão ser, não sei se, eu espero que fala, se você tá vendo isso aqui um dia no futuro, deixa o comentário aqui também, né? No vídeo gravado, me ajuda aí no meu algoritmo, na minha prosperidade. O que você tá vendo aqui? Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas aqui, ó. Vindo aqui me trazer informação. Eita. Então, tem gente que vai ter... Eita. Calma lá. Você que tá pensando nisso, principalmente por questão de promoção, crescimento profissional, promoção, vai aumentar o seu investimento, vai abrir uma nova loja, vai pegar um novo cargo, alguma coisa assim, tá? De crescimento mesmo, hierárquico mesmo. Tô falando de hierarquia. Tem hierarquia, Alexandra? Tem hierarquia. Tem, existe. Você sabe que uma vez eu tive que falar isso pra pessoa?
Tive que falar isso pra pessoa. Trabalha numa empresa e a pessoa me pergunta se, aqui na empresa tem hierarquia? Tem, meu amor. Tem hierarquia, meu amor. Existe. Existe, tá? Desculpa, é a realidade. Então a realidade é, tem gente aqui que vai ter promoção, que vai crescer, que vai ter um novo cargo. Só que, meu amor, sim, para você ter esse novo cargo, provavelmente alguém teve que sair. Ai, desculpa. Ai, meu Deus. Ai, gatilho. Ai, gatilho. Ai, memórias. E aí, o que acontece quando alguém sai e você entra no lugar? Conflito, meu amor. Você acha que as pessoas estavam acostumadas com aquela encrenca? Aí você chega, aí você é a nova encrenca. Você acha que as pessoas vão, todo mundo vai olhar pra você e vai achar você fofa e fofo? Não vai, meu amor. Vai ter gente que vai falar, nossa, que bom, é uma nova oportunidade. Vai ter gente da equipe ou parceiros profissionais, entenda dentro da sua linguagem, que vai ver a sua ascensão, você chegando, e vai falar: nossa, que bacana, uma nova oportunidade, uma pessoa nova vindo aqui fazer a gerência, ou abrindo essa loja, ou construindo isso. Ai, que bom! E tem gente que vai falar: meu Deus, de novo. Desculpa. Tá. Ai, meu Deus. Gatilho. Então, pessoa que escolheu a pedrinha verde, crescer traz dificuldades, tá? Ai, que tudo é lindo! O tarô está dando indicações e está ensinando a gente como lidar com essas novas situações. Para que você possa, de fato, isso aqui, ó, de novo, olha quem que apareceu de novo. Eu embaralhei. Não falei para vocês que eu embaralhei? Eu não mostrei, né, eu embaralhando? Mas eu embaralhei, ó de novo quem apareceu aqui. Ai, adoro, ó. Vou até mostrar o nome, ó. Ai, que beleza. Parou minha câmera. Peraí, voltei. Voltei minha câmera, tá? Então a gente tá falando disso. Crescer, às vezes, traz complicações. Traz. E qual é a dica? Como é que eu venço então, Ale? Poxa, eu vou crescer, eu vou ter um novo cargo, uma nova promoção. Ou eu estava acostumada a ter um tipo de emprego, agora eu tenho outro tipo de emprego, onde eu tenho mais responsabilidades. Eu estava fazendo um tipo de investimento, eu era lá da renda fixa, fui para a renda variável, sei lá, X. Estou dando vários exemplos aleatórios, identifique dentro da sua realidade. Sim, esforço. Né? Essa aqui não aparece à toa, né? Quando ela aparece, ela sabe dizer pra gente que a gente tá falando do quê? De esforço, de trabalho, de dedicação, mas sabe do que também? De talento. Ela tá me falando que sim, você tem a capacidade, você tem o poder, você tem a. Quem que é o nome dessa aqui, ó? Ó, ó. A força. Sim, você tem a força. E concentre-se, foco. O eremita. Eita! E que me veio um monte de arcano maior aqui. Sabe para que me veio um monte de arcano maior aqui? Para me falar que é do teu karma. Karma significa lei da ação e reação. Ponto. Não é negativa nem positiva. É consequências. E até mesmo kármico. Né? Então, eu estou falando de kármico nesse sentido de destino. Aquilo que estava desenhado e traçado na sua vida, que você, querendo ou não, combinou com Deus lá atrás antes de nascer. É, meu amor, teve isso antes de você nascer. Deus olhou e... É que às vezes a gente acha que combinou e Deus às vezes que chega e fala assim, não, 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 vai ser assim. Vou deixar aqui, ó, na agenda, ó. Deus chegou e falou assim, ó, aqui na agenda da tua vida vai chegar um momento que você vai crescer. E você vai ter que assumir novas responsabilidades. E vai ter que mostrar o teu valor. E aí, se você está duvidando do seu valor... Ai, meu amor, desculpa, que você vai ter que mostrar do mesmo jeito. Meu Deus. Sabe como? Com a fé nos seus conhecimentos. Eu estou falando fé, não estou falando religião. Religião é um sistema organizado de crenças estabelecido, com uma regra e etc, etc, etc. Fé é uma emoção.
É disso que eu tô falando. Eu tô falando da emoção, fé em você, nos seus conhecimentos, nas suas experiências, meio parecido com o que a gente já falou ali para a carta da rosa, mas isso aqui é importante também para quem está aqui na Pedra Verde. E caminhos de decisão novos. Ali já apareceu caminhos de decisão que a vida vai te trazer, mas falando também de você chegando nesse ponto onde você toma decisões pelas pessoas também. Ou seja, quem é que toma decisão pelas pessoas? O supervisor, a gerente, o diretor, a dona. Lembrando que para isso você precisa ver o contexto, você precisa ver o geral, saber por onde as coisas se encaminham. E, epa, já que essa aqui está indo para pessoas. Peraí. Olha só, eu falei isso no começo da live, brinquei, eu não posso brincar nada, né? Não posso brincar aqui. Quando começa a live, não posso nem brincar. Ai, Jesus. Sabe por quê? Presta atenção agora que isso aqui é bem importante, hein? E também sirva até para quem escolheu o rosa. Presta atenção que eu acho que não é só para quem escolheu o verde, não. Todos nós sabemos que estamos no mundo. Falei isso no começo da live. Todos nós sabemos que a nossa decisão individual, da nossa profissão, da nossa prosperidade, também depende das decisões gerais, do contexto geral da cidade, estado, país onde vivemos e até de outros países também, né? Dentro disso, já que você vai passar por uma mudança profissional de crescimento, talvez até em outra cidade, preste atenção no que está acontecendo em termos de legislação e leis, tanto aqui quanto no lugar para onde você vai. Ou se a sua empresa amanhã decide comercializar com X país ou com os Y cidade. Preste atenção na legislação daquele país ou daquela cidade, porque isso vai afetar. Isso afeta. Você estava lembrando disso? Pois é, isso afeta. Ah, então não era só eu ir lá trabalhar na outra cidade onde eu arranjei um emprego? Não. Não é. Você tem que saber o que está rolando naquela outra cidade, porque pode afetar o seu trabalho. Afeta até o que a gente gasta de transporte. Se eu vou trabalhar daqui, eu vou trabalhar em Mogi, sei lá, eu tenho que andar de carro. Eu sou de São Paulo, tenho que trabalhar numa cidade, faz de conta, chamada Mogi das Cruzes, que é aqui no estado de São Paulo, faz de conta. Eu tenho que pagar pedágio, de acordo com as decisões do estado, que o estado determina. Entendeu o que eu estou falando? Fique esperta para você se organizar, porque isso pode trazer complicações, tá? Essas relações com a legislação de outros lugares. Pode trazer complicações e não vão ser complicações. E até o contexto que a gente está vivendo, né? Ai, mas hoje, porque o Trump vai tarifar a gente 50%, quando na vida que não teve um problema internacional afetando a economia de qualquer país do planeta Terra redondo? Quando? O que a gente precisa é se atualizar e correr atrás para as novas soluções. Mas, Ale, o que isso tem a ver com o meu indivíduo? Tudo, né? E presta atenção, porque isso pode trazer complicação. Tá? Então, não é que vai cortar a sua prosperidade, não é isso que eu estou falando. É complicações que podem acontecer na legislação, tanto aqui da região onde você vive, pensa assim na região onde você vive, quanto dos lugares onde a sua empresa ou o seu novo negócio, onde você está sendo promovido ou está abrindo seus caminhos, onde ali pode afetar. Então, lembra sempre de observar isso, porque... Não, e não é que vai cortar a sua prosperidade, não. Pode trazer complicação, pode trazer isso, aquilo, mas o seu caminho ainda é de crescimento. E, de novo, essa cartada é muito para as pessoas que estão numa ascensão vertical de profissão mesmo, tá? Não, crescer mesmo. Estou falando de crescer em termos hierárquicos mesmo. Ai, eu não quero, eu não gosto. Ai, conviva, vai ter que crescer. Ai, conviva com isso. Ah, acho que não é comigo. Eu acho que isso aí tá cabendo direitinho ali na vida da minha amiga, do meu parente. Então, manda pra sua vida, pra sua amiga.
Manda para o seu parente. Compartilhar a live me ajuda, sim, mas também pode ajudar alguém. Adivinha? Quem já começou a acompanhar aqui, já somos mais de 417, daqui a pouco a gente vai ser 500 pessoas aqui no canal, hein? As 500 pessoas que já, quase 500 pessoas que estão aqui no canal sabem que volta e meia tem o quê? Essa ser aqui, que quer comer a comida da outra ser e quer ler tarô comigo. Olha, aí. Senta, filha, senta aí. Muito bem, continuando. Ai, que delícia, gente. Tem complicação? Sempre vai ter. Conviva com isso, paciência. Crescer não é fácil, mudar não é fácil, desestabilizar o que eu estava acostumada não é fácil. Mas que lindo que vai ser essa prosperidade para você. Esse fechamento de ciclo, vamos pensar, você está fechando um ciclo porque você está maduro, você está madura. Você chegou a um ponto na sua carreira, nos seus investimentos, nos seus corres, onde você alcançou o que poderia alcançar já. É isso. Minha vida vai falar isso para você. A vida está falando, inclusive, isso para você. Se você está chegando aqui, é porque a vida já está falando isso com você. Já está falando, agora é para cima. Ai, gente, só para confirmar, né? Desculpa, adoro. Só para confirmar, ó, não se assusta com essa carta. Ela significa transformação. Tá? Eu sei que essa carta assusta algumas pessoas, mas é porque ela significa mudança, transformação. Como assim, Alexandra? Você estava acostumada com algo. Eu acabei de falar. Você chegou a um ponto da sua carreira, ou dos seus investimentos, dos seus corres, onde você alcançou o que você poderia alcançar. E a vida chegou para você e falou, vamos lá, vamos para mais. Te deu as dicas. Presta atenção na legislação do novo lugar ou da nova área de atuação. Que mais que foi de dica? Ai, foi um monte de dica. Tá? Legislação. Presta atenção nos conflitos. Fala com as pessoas que são do seu carinho. As pessoas que convivem com você, que vão ser afetadas por esse novo caminho, até talvez uma nova cidade ou um novo país para onde você vai trabalhar. E tudo isso a fim de trazer um movimento de crescimento, e isso aqui é a grande confirmação, gente. Mudança, transformação. Essa carta lembra a gente que para alguma coisa crescer, para alguma coisa ser gerada de novo, outra coisa tem que acabar. Outra coisa tem que... eu vou mostrar aqui na frente, ó. Fica mais fácil, peraí. Pronto. Tá? Você chegou aqui na sua mudança de caminho. Você chegou aqui no ponto da vida onde já deu. Onde da sua carreira. Agora, você quer crescer, quer ou não quer, né? Aí é assunto é seu. Se você quer ou não quer, você vai ter que crescer. Vai ter que ter essa mudança, essa desestabilização, querendo ou não querendo. E para algo novo começar, tem que finalizar. Outro. Não tem jeito. Para a semente virar uma plantinha, o fruto tem que cair da árvore. E aí vai ter a transformação. A semente tem que ir para o fundo da terra, para então ela crescer novamente, né? A mulher tem que deixar de ser esse corpo para então ter essa vida nova, esse novo corpo. Uma mulher grávida é isso, né, gente? É um novo corpo, é um corpo dentro de outro corpo, uma mudança radical. Ela não morreu. Simbolicamente, sim, simbolicamente as mulheres aí que são mães sabem, não, eu era uma mulher, agora eu sou outra. Eu era um ser, agora eu sou outro. Não é assim, simbolicamente? Né? Eu era um ser, agora eu sou outro. E mudar? Pode doer? Pode. Assusta. Por isso essa carta assusta, né?
porque é uma mudança grande, não é mudança pequena não. Gente, que sucesso essa leitura para essas pessoas que escolheram. Marcela Galindo, boa noite. Oi, Adriana. A Adriana tá aqui. Esses números 7 foi sem querer querendo, não intencional, pessoal. Ah, um monte de 7. Ah, entendi. É a gatinha. Não, você não tem gatinha? Não sei. Se fosse aqui comigo, eu saberia que é minha gatinha. Oi, Trevosa. Tudo bem, minha querida? Obrigada. Obrigada que você veio. Oi, Marcela. Marcela Galindo. Você é parente de... Eita, Galindo. Eu tenho uma profunda amizade com Galindos. Sabia, Marcela? Aqui, hoje não é de leitura de pergunta e resposta. Eu costumo fazer live, sim, de perguntas e respostas pagas. Eu sempre deixo aqui avisado, então se inscreve. Hoje é quinta. Amanhã eu vou fazer. Que horas? Eu gosto de fazer meio-dia, porque eu pego o povo na hora do almoço. Então amanhã eu faço uma de pergunta e resposta. Se quiser mandar sua pergunta fora da live, pode mandar. Eu vou deixar aqui na tela. Deixa eu ver se eu deixo na tela. Quem é o que eu deixo aqui na tela? Tá aqui. Eu vou deixar aqui na tela, para quem quiser, o meu Pix e o meu WhatsApp é o mesmo número. Porque aí é só mandar os R$18 nesse Pix, aí me manda pergunta com comprovante e eu respondo. Eu encho essa mesa aqui com uma cartada, tiro foto, te mando um áudio com toda a resposta, toda a cartada. E sempre que vem uma inspiração de um banho de ervas, uma vela, algum procedimento a fazer, eu passo também. Quiser fazer uma leitura 1 hora, a gente conversando, escarafunchando, a gente vai fazer uma hora conversando aqui, fora da live, tá? Isso fora da live, eu não gravo, inclusive até quando eu mando os áudios, eu apago também, tá? Porque é para você saber que é só seu mesmo. E Galindo, porque aí as Galindo que eu tenho amizade, a origem delas é de Arco Verde, Pernambuco. Então, se você é você tem ancestral parentesco em Arco Verde, Pernambuco, de repente eu conheço aí suas parentes. Adoro. E só de ver esse nome eu já fico feliz, porque é um amor muito grande que eu tenho por essa família maravilhosa, um amor gigantesco. Então, eu tenho um ideal assim sobre Arco Verde, Pernambuco, que deve ser a coisa mais linda do planeta Terra. A gente ama e assim, né? Deixa eu atualizar aqui. Gente, eu tô muito feliz que eu li essa cartada para vocês de prosperidade. A gente leu aqui, ó. A gente fez uma mentalização, relaxamento, que é muito legal de fazer esse relaxamento, essa mentalização quando você não tá legal, você quer dormir. Ai, meu Deus do céu, não tô conseguindo. Então, pega ali, assiste, decora, faz comer, né? Ai, que delícia. Eu nunca lembro de fazer o corte. Vou ver se eu faço, eu vou ver se eu gravo e faço um corte ou o que eu faço, tá? E aí hoje eu li para prosperidade, porque eu deixei aqui na postagem vocês uma enquete para escolher. Aí o pessoal votou, teve o desempate e aí saiu prosperidade. Eu li para o rosa, o cristal rosa e o cristal verde e a espiritualidade. Eu pedi a espiritualidade que direcionasse essas palavras para vocês de acordo com o momento de vocês. Ou seja, se daqui a alguns meses, alguns anos, calhou, alguém veio aqui assistir esse vídeo, vai ficar sintonizado do mesmo jeito. Vai funcionar do mesmo jeito. Porque é uma palavra que é atemporal para vocês. E eu estou muito, muito, muito agradecida a todo mundo que veio assistir. Adriana Trevosa, pessoa maravilhosa, Trevosa, obrigada. Marcela, sinto muito que hoje, agora, não é de perguntas e respostas. Teve mais alguém que queria, né? E a Sabrina, Adriana, minha querida. Verônica, Lucinéia, obrigada, viu, Romildo? Também que veio. A Thay, a Elisângela, a Helena. Que bom, fico muito feliz pelas inscrições, tá? Que me ajuda bastante, viu, Tatiana, Elisângela, Tânia. Ai, será que eu vou perder algum nome? A Vandinha.
Uma delícia, tá? Muito obrigada, gente. Deus abençoe a todo mundo com uma noite muito relaxante. Se você está vendo de algum lugar que já é dia, com um dia muito brilhante. Tá? Qualquer momento que você vier aqui vai ser sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Deus abençoe, com muita luz, com muito amor. Divulga aí meu tarô. Quiser agendar, agenda comigo. Muita luz, força. Ai, gente, que live mais pai pum. A gente nem bateu papo, né? Comigo é assim, pá, 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 pá. Amanhã, na live de perguntas e respostas, meio-dia, a gente bate papo. Beleza? Porque eu sei que vocês vieram aqui para objetivo. Eu quero prosperidade, a gente vai ter prosperidade. Tá bom? Gente, beijo. Amo vocês. Estou muito feliz e agradecida. Somos quase 500 pessoas. Prosperidade, amor, saúde. Tchau.